Pessoal, tudo bem? Chegamos aí na nossa última aula de Direito Administrativo 2, né? E reservamos essa aula para conversar sobre improbidade administrativa, né? Como um tópico especial, né? Um tópico específico, melhor dizendo, ou como um subtema do assunto controle judicial da administração pública, né? Pode ser enquadrado nos dois, né? Os manuais tem para os dois gostos, né? Alguns autores dedicam um capítulo específico ao estudo da improbidade administrativa, outros a inserem dentro do capítulo do controle judicial da administração pública. Tá? Bom, enfim, essa é a nossa última aula. Tá? E considerando que a nossa prova já será na próxima aula, dessa aula não haverá nenhum fórum e também não haverá atividade, okay? Para não sobrecarregá-los nessa semana de prova. Tudo bem? Então vamos conversar sobre improbidade administrativa, né? A improbidade administrativa, né? O agir ímprobo dentro da administração pública, os agentes públicos que se comportam de forma ímproba, né? É isso que se estuda aqui. Apesar dessa introdução ser um entendimento simples, né? Do ponto de vista legislativo nem sempre o foi. Tá? Em relação ao que se entende sobre improbidade como um elemento antagônico à probidade, e se improbidade significa imoralidade, se são sinônimos, e se, né, quem são os sujeitos ativos, né, da improbidade administrativa ou da imoralidade administrativa, né? Então, do ponto de vista legislativo, da evolução legislativa a respeito desse tratamento desse tema, não da improbidade administrativa em si, porque hoje as coisas já estão bem definidas, né? Mas antes de 88, né, não era assim tão definido. Por que isso? Né? Porque, veja, senhores, a probo é aquele homem que age de forma moral, de forma boa-fé, honesto, né? Esse é um homem probo, né? Ímprobo é um homem contrário ao sentido dessas palavras, né? E probidade é a qualidade de quem é probo, né? É a característica de quem é probo, do homem que é probo, né? E aqui homem, né? Entenda-se o homem e a mulher, né? Enfim. E a palavra probidade no direito brasileiro, né? Sempre existiu, tá, senhores? Sempre existiu. E existiu como ligado ao quê? Sempre foi ligado a uma conduta que violasse, melhor dizendo, a probidade administrativa. Então, senhores, mas nesse ponto dessa existência do ordenamento jurídico sempre se preocupar com a probidade administrativa, desde os primórdios, das suas primeiras constituições aqui no Brasil, né? Mas ela sempre esteve ligada à figura do presidente da República, né? A probidade era um elemento normativo, né, que era exigido do comportamento do presidente da República no exercício das suas funções. Assim esteve presente desde o início aí das primeiras constituições, né? E culminou, né, na década de 50 com uma leizinha, a Lei 1079. Lei 1079. E essa lei é a lei que prevê, né, que descreve o que a gente chama e conhece no direito brasileiro por crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade. Eu acho que vocês já ouviram falar essa expressãozinha, né? Crimes de responsabilidade não é uma infração penal, tá, senhores? Não é uma infração penal. A palavra crime aqui foi empregada de uma forma atécnica, tá? Porque não é infração penal no sentido
jurídico. Né? Infração penal é toda conduta típica, antijurídica e culpável. Né? Não é isso que se quis empreender quando, na década de 50, a Lei 1079, melhor dizendo, criou os crimes de responsabilidade. Tá? Os crimes de responsabilidade previstos nessa lei, né, eles podem ser praticados, né, são infrações administrativas, tá, senhores? Infrações no exercício das funções, tá? Que inclusive podem ser criminosas. Né? Pode ser uma infração a essa lei, 1079, como também, paralelamente, esse mesmo fato pode constituir crime. Não tem problema algum. Tá? Mas crime de responsabilidade não é crime, é uma infração político-administrativo, tá? Que só alguns agentes públicos é que podem praticar. Por exemplo, presidente da República, ministro do Estado, ministro do STF, okay? Essas pessoas. Bom, e essa lei 1079, ela rola lá quais são os crimes de responsabilidade. E ela diz que um dos crimes de responsabilidade é a conduta atentatória à probidade administrativa. Né? Então, esses agentes públicos, né, que no seu comportamento, no exercício das suas funções, atentem contra a probidade administrativa, né, poderiam praticar crime de responsabilidade e está sujeito a sanções previstas para crime de responsabilidade. Né? Para a sanção mais conhecida é a perda do mandato. É a perda do mandato, né? Que é o processo de impeachment, tá? Que é um processo político. Né? O crime de responsabilidade tem algumas previsões na Constituição Federal de 88, né? Mas ele nasce lá na década de 50. Né? E o processo legislativo ele se inicia no Congresso, se inicia e termina no Congresso Nacional. Né? Não foi o que aconteceu com a presidente Dilma, tá? Porque ali houve um crime de responsabilidade, sim, mas não foi um crime capitulado como de atentatória à probidade administrativa. Né? Foi um crime vinculado à inobservância de normas orçamentário-financeiras. Tá? Só para deixar claro. Mas enfim, senhores, veja que antes de 88, sempre nós então falamos da existência da propriedade. Né? É né? Um valor protegido pelo ordenamento jurídico e exigido pela conduta de alguns agentes públicos, né? Que caso assim não se comportem, estariam praticando crime de responsabilidade sujeito a uma sanção gravíssima, né? A perda do mandato. Tá? E até essa época, senhores, esse exigir do andar probo honesto do agente público, ele era restrito a essas autoridades que eu lhes disse, né? Ocupantes destes cargos que eu lhes disse. E não se aplicava aos servidores públicos em geral. Não tinha essa previsão. Né? Essa previsão só veio, né, com a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, lá no artigo 37, que inaugura o capítulo da administração pública, né? O artigo 37, parágrafo 4º, diz que os atos de improbidade administrativa, né, serão punidos com as sanções tais e tais, na graduação e na forma prevista em lei. Né? Então, a partir de 88, passa-se a exigir, né, dos servidores públicos, que é uma das categorias dos agentes públicos, uma das espécies de agentes públicos, né, a observância da moralidade administrativa. Né? Moralidade administrativa que, com a Constituição de 88, foi elevada, né, à categoria de princípio norteador da administração pública. Né? Então, todos aqueles que fazem parte da administração pública direta e indireta são obrigados a obedecer à moralidade administrativa, pautando o seu comportamento funcional. Né?
Então veja que a Constituição de 88 ela inaugura, né, no artigo 37, né, a positivação da exigência da obediência da moralidade administrativa pelos servidores públicos. Tá? Os agentes públicos, os agentes políticos agora, que é uma outra espécie de agentes públicos, né? Agora então não precisa mais? Não, continua tendo que observar a probidade administrativa, porque há outros dispositivos na Constituição. Primeiro porque a lei 1079 ainda continua em vigor, tá? Mesmo com a edição da Constituição de 88, a lei 1079 continua em vigor. Então, só um pouquinho. A lei 1079 aplica-se para a Presidência da República, Ministro do Estado, Ministério do STF. Né? Em relação aos prefeitos, só um parênteses, também existe uma leizinha que trata de atos de probidade administrativa, que também é antiga. É da década de 60, tá? Mas não é uma lei, é um decreto-lei. É o decreto-lei 201 da década de 60, tá? Que a lei também traz crimes de responsabilidade, só que somente para prefeitos. Somente para prefeitos, tá? Então, antes de 88, só para fechar, né, exigia-se a probidade administrativa. Não falava assim moralidade, falava assim probidade. Tá? A moralidade ela passa a existir no nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 88. Tá? Passa a existir na Constituição de 88 e passa a coexistir com a palavrinha probidade. Né? Porque a Lei 1079 e o Decreto-Lei 201 continuam existindo em vigor, em plena eficácia. Tá? Como princípios, probidade e moralidade são idênticos, praticamente idênticos, como princípios. Tá? Agora, como normas jurídicas, eles são distintos. Tá? E nós vamos ver daqui a pouco pelo seguinte: improbidade tem um sentido jurídico muito mais amplo do que imoralidade. Porque aquilo que é imoral, né, é ímprobo do ponto de vista administrativo. Mas nem tudo ímprobo do ponto de vista administrativo é imoral. Tá? A gente vai ver que os atos de improbidade administrativa previstos na lei que regulamentou esse parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição diz quais são os atos de improbidade administrativa. Ela vai dizer atos que atentam contra os princípios, artigo 11, né? Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Quais são esses princípios? Nós temos 5 lá no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um deles é a moralidade. O que significa isso? Que, segundo a lei de improbidade administrativa, é improbidade administrativa o ato praticado por agente público que atente contra a moralidade administrativa, ou seja, é ato de improbidade administrativa ou imoral administrativo. Mas existem outros atos de improbidade administrativa que não só a imoralidade. Por exemplo, violação, atos que causam danos a terceiro, né? Atos que causam enriquecimento ilícito, concessão indevida de benefícios fiscais. Tudo isso é improbidade administrativa. E nem sempre é imoralidade administrativa. Então, hoje, senhores, moralidade e probidade e os seus antagônicos, quando entendidos como princípios, em razão dos princípios serem fluidos no seu conceito, elas são idênticas. Mas quando você analisa essas duas palavrinhas, só que agora na sua versão antagônica, improbidade e imoralidade dentro da administração pública, nós vemos que quando elas são positivadas e são tratadas pela lei, esmiuçadas pela lei, aí nós vemos que a improbidade administrativa ela é muito mais ampla que a imoralidade administrativa, de modo que a improbidade ela abrange os atos que são imorais do ponto de vista administrativo. E o inverso nem sempre é verdadeiro. Tá? Então, essa é a explicação inicial
eu gostaria de passar para vocês a respeito quando a gente fala de improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa tem ligação com probidade. A probidade ela sempre esteve presente no nosso ordenamento jurídico, né? Como crime de responsabilidade de autoridades, chefe do Poder Executivo, né? Federal, Estado Municipal. E só em 88 é que houve a extensão da punição da imoralidade administrativa para os servidores públicos, mas daí ela ganha o nome de improbidade administrativa. Tá? Bom, senhores, na Constituição de 88, a improbidade administrativa está prevista no artigo 37, parágrafo 4º. Então, abra lá a sua Constituição e pinta esse parágrafo 4º. Tá? Esse é o fundamento constitucional da improbidade administrativa. Tá? Também pinta o caput do artigo 37, porque ali tem a previsão do princípio da moralidade. Tá? Mas especialmente é o parágrafo 4º. Tá? E o parágrafo 4º, ele diz assim, né, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, aqui, 3 coisinhas a serem faladas. Né? Parágrafo 4 coisinhas. Parágrafo 4º, primeira coisa, é o fundamento constitucional da improbidade administrativa. Segunda coisinha, o parágrafo 4º já traz algumas sanções a serem aplicadas àqueles que praticam, os agentes públicos que praticam improbidade administrativa. Quais são elas? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Tá? Então a Constituição já traz algumas sanções. Tá? São só essas? Não. A lei de improbidade administrativa trouxe outras também. A gente já vai chegar lá. Mas na Constituição já tem essas 4. Terceira observação. Diz ali, ó, na forma e gradação previstas em lei. Então o Constituinte diz o seguinte, olha, eu vou precisar de uma lei posterior à minha Constituição para regular o que é ato de improbidade administrativa. Tá? Isso em 88. Essa lei só saiu em 92, tá, senhores? E é a Lei 8429. 8429. A Lei 8429 é a Lei de Improbidade Administrativa do Brasil. Tá? Lei 8429 de 1992. Ela regulamenta esse artigo 37, parágrafo 2º. O que significa isso? Tá? Significa que ela regulamenta. Beleza, regulamenta, nota 10 para você. Mas quer dizer algumas coisinhas a mais. Né? Veja, o parágrafo 4º do artigo 37, ele, quando diz que os atos de improbidade serão punidos com 4 espécies de sanção, e ele no mesmo dispositivo ele diz na forma da lei, isso significa que esse parágrafo 4º ele não era auto-aplicável, tá, senhores, em 88, porque eu precisava da lei para saber como é que eu ia aplicar essas sanções. E para dizer também o que é ato de improbidade administrativa, porque aqui não disse, o parágrafo 4º não diz o que é ato de improbidade administrativa, ele diz, existe uma categoria jurídica de atos de improbidade administrativa. Quem vai dizer o que é, quais são as condutas que configuram improbidade administrativa, vai ser uma lei depois. Mas aqui eu já estou dizendo quais são as penas, algumas penas. Tá? Então depois é que vai vir uma lei, e essa lei só veio em 92. O que significa? Esse parágrafo 4º da Constituição, ele não era auto-aplicado. Então de 88, que é o ano da nossa Constituição, até 92, a gente teve esse dispositivo constitucional que não dava para aplicar. Tá? Só ele passou a ser aplicável, né, em 92 com a promulgação da lei, com a publicação, da lei 8429, que é a lei de improbidade administrativa. Tá? Então essa é a terceira observação, né? Que esse parágrafo 4º, durante um tempinho aí, esse parágrafo 4º ele não é auto-aplicável, ele exigiu uma lei posterior que o regulamentasse, que só veio em 92. Bom, e a quarta e última observação diz ali, ó, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Porque, senhores, nós vamos ver daqui a pouquinho quais são os atos de improbidade administrativa, e é perfeitamente possível que um comportamento humano de um agente público ele se encaixe na descrição do que seja um ato de improbidade administrativa e ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente, ele também se encaixe num tipo penal, do Código Penal ou de uma legislação penal extravagante. Tá?
Então, perfeitamente com o mesmo fato, o mesmo comportamento, uma só conduta de um agente público seja ao mesmo tempo improbidade administrativa e seja crime, infração penal. Tá? Cada um desses vai ter um processo judicial separado e eles não se comunicam, tá? Porque as instâncias cíveis, administrativas e penal no Brasil, elas são independentes entre si. Só a penal, em algumas hipóteses, é que ela produz efeitos nas demais, mas o resto não é verdadeiro. Então, perfeitamente, um funcionário público, por exemplo, praticar um determinado crime de corrupção e também ser processado por improbidade administrativa. Perfeitamente possível. Vai abrir um processo de improbidade administrativa, que é um processo civil, não é penal, porque improbidade administrativa não é crime, tá? É uma infração civil, político-administrativa, tá? Abre um processo, esse processo é aberto, o nome da ação chama Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, tá? E ela tem as suas sanções específicas, tá? Paralelamente, para a mesma conduta, abre um processo criminal para apurar e julgar o crime cometido pelo funcionário público, que daí a pena é privativa de liberdade, substitutiva, multa, o que for. Tá? Então, assim, essa é a quarta observação. Qual que é a quarta observação? Improbidade administrativa não é crime, tá? Porque diz ali, sem prejuízo da ação penal cabível. Improbidade administrativa não é crime. Tá? Improbidade administrativa é uma ação judicial, é uma ação civil, tá? E qual que é o nome da ação? Ação civil pública de improbidade administrativa. Tá? Essa mesma conduta pode ser um crime. Daí, se for de ação penal pública condicionada, ou o que for, geralmente ação penal pública condicionada, né? Por denúncia do Ministério Público, instaura o processo crime. Né? Tá? As sanções são outras. Tá? Bom, senhores, então esse artiguinho aí, o parágrafo 4º da Constituição foi regulamentado em 92 pela lei de 8492, né? 8429, que é a nossa lei de improbidade administrativa, que alguns chamam de LIA, né? Sigla LIA, né? Lei de improbidade administrativa, né? LIA. Então é isso. Ainda coexistem, né? Ainda existe aquela lei 1079, a lei 1079 da década de 50, né? Do ano de 1950, né? Que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República, ainda existem. Tá? O decreto-lei 201 de 61, que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos, ainda existe. Então, essas três leis, elas coexistem. Tá? As duas primeiras, né, da década de 50 e a de 1961, elas tratam do valor probidade administrativa, né, além de outros crimes de responsabilidade, mas tratam de crimes de responsabilidade. E a lei de 1992, que é a lei de improbidade administrativa, trata da improbidade administrativa, atos de improbidade administrativa, que não é apenas a violação à probidade ou à moralidade administrativa. Outras coisas também constituem improbidade administrativa. Né? A lei 1079, o sujeito ativo só pode ser algumas autoridades, o decreto-lei 201 é só para prefeito, e a lei de improbidade administrativa é agente público, simples. Quem pode ser o sujeito ativo? Agente público. Quem são os agentes públicos? Né? Aqui só fazendo uma comparação, né, entre essas três normas jurídicas que coexistem no Brasil. Né? Quem são os agentes públicos, né, da lei de improbidade administrativa? Vocês estudaram no direito administrativo 1. Né? Agente público é o gênero, no qual faz parte as seguintes espécies. Né? Os agentes políticos, que são os detentores de mandato, os servidores públicos, né? Aí os servidores públicos ocupantes de cargos públicos, depois servidor público ocupante de emprego público. Né? Temos também os servidores temporários, e daí se você quiser colocar aqui, inserir ou criar uma categoria especial, aí depende do treinador, né? Os militares, né? Das Forças Armadas.
e, por fim, os particulares em colaboração com o poder público. Então, esses são os agentes públicos. Então, quem é que pode ser sujeito ativo, né, numa improbidade administrativa? Toda essa galera, todos os agentes públicos, né? Lá no decreto, na lei 1079, né, é presidente da República, ministro do STF, ministro de Estado, né? Poucas pessoas, né? Não pega servidor público, né? E o decreto lei 201 é só para prefeito, né? Então o sujeito ativo é bem restrito, né? A lei de propriedade administrativa alcança todo mundo, inclusive presidente da República, ministro do STF, etc. E tal, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, que pode ser processado, né, essas autoridades podem ser processadas por improbidade administrativa. Existe uma discussão, tá, se pode ou não ser processado e tal, mas caso se entenda que possa, né, algumas das sanções, a gente vai ver, elas não podem ser aplicadas pelo juiz, que é responsável pela essa ação de improbidade administrativa, né? Por exemplo, porque a Constituição diz que algumas dessas sanções elas têm rito, né, e competência específica para se aplicar. Por exemplo, perda de mandato, né? Perda de mandato de presidente da República não é juiz que faz, né? O juiz não tem competência para isso, né? Isso é Congresso Nacional. Então, perda de cargo, né, suspensão de direitos políticos, né, isso também não é juiz que faz em relação ao presidente da República, né, algumas autoridades. A Constituição é que determina quem é a competência e determina qual é o processo para isso, né, isso é tudo dentro do Congresso Nacional. Tá? Então, caso se instaure uma ação de improbidade administrativa contra algumas autoridades e no final se resolva aplicar algumas sanções a essas autoridades, né, algumas dessas sanções o juiz não pode aplicar, porque daí você tem que observar o que diz a Constituição, tá bom? Então, vamos lá então, né, senhores? Um conceitinho então do que é improbidade administrativa. Veja que a improbidade administrativa é um tema super bacana, tá? Um tema super bacana. E eu tenho assim, como eu tenho pouco tempo a falar, então tem que ser meio enxuto, tá? Mas vamos lá, o que é improbidade administrativa? Né? A improbidade administrativa, senhores, eu posso dar um conceito do ponto de vista processual para vocês. Né? Posso conceituar a improbidade administrativa do ponto de vista processual, que é uma ação, né? E do ponto de vista material também. Né? Improbidade administrativa são aqueles atos descritos na Lei 8429 como improbidade administrativa. Eles estão lá no artigo 9º, artigo 10º, artigo 10A e o artigo 11. Né? E tem também improbidade administrativa lá no Estatuto das Cidades. Tá? Então a gente tem 5 espécies, né? Artigo 9º, 10, 10A, deixa eu ver onde está a câmera aqui, 9º, 10, 10A, 11 da Lei 8429 e uma quinta hipótese lá no Estatuto das Cidades. Tá? E nesses artigos estão descritas condutas, né? Que são consideradas improbidade administrativa. Então, do ponto de vista do direito material, a improbidade administrativa são aquelas condutas previstas nesses artigos como improbidade administrativa. Agora, do ponto de vista processual. Do ponto de vista processual, a improbidade administrativa é uma ação. Né? É uma ação. É uma ação que tem por objetivo, né, apurar, né, e punir, aplicar as sanções previstas na Lei 8429 aos agentes públicos que praticam atos de improbidade administrativa. Tá bom? Então é isso. Tá bom? Essa Lei 8429, senhores, é uma lei de caráter nacional, tá? Ela não é federal, é de caráter nacional. Então os estados e municípios têm que observá-la, tá? Em relação aos seus agentes públicos, né? Agentes públicos estaduais e municipais. Eles não podem legislar de forma diferente, né? Porque a lei de improbidade administrativa ela trata de assuntos de direito civil, de direito eleitoral, né? De política. Então, esses são temas de competência legislativa privativa da União, então os estados e municípios não podem legislar a respeito disso de forma diversa. A lei de improbidade administrativa ela tem alguns dispositivos de direito administrativo, né? algumas disposições administrativas. Né? E nesse caso, a competência seria concorrente. Bom, senhores, quem é que pode, então, propor a ação de improbidade administrativa? Tá?
quem pode propor ação de improbidade administrativa? Bom, em regra, senhores, é o Ministério Público, tá? É o Ministério Público, está previsto lá no artigo 17 da Lei 8429, né? O Ministério Público, essa é a regra, né? E quando o Ministério Público maneja uma ação de improbidade administrativa, ele faz isso através de uma ação que vocês já ouviram falar, né? Uma ação civil pública, tá? É uma ação civil pública, né? Ação de improbidade administrativa, tá? E quando ele não for autor, né, da ação de improbidade administrativa, desculpe, em relação à ação civil pública, não, senhores, é ação de improbidade administrativa, só isso, tá? Quando ele não for autor da ação de improbidade administrativa, né, ele vai participar desse processo obrigatoriamente, mas daí ele participa na condição de fiscal da lei. Então, o juiz, sempre que for praticar algum ato processual, ele abre o prazo para o Ministério Público se manifestar e fazer o seu parecer, tá? Assim como o Ministério Público atua como fiscal da lei em processos de família, que envolvem menores, por exemplo, fazenda pública, né? Ele atua como fiscal da lei, tá? Para ver se está tudo certinho, né? Nesse sentido, sempre zelando ali pelo interesse público, né? Bom, mas existem outras pessoas, né, que podem promover a ação de improbidade administrativa, e daí quem são, né, além do Ministério Público, né? São as vítimas da improbidade administrativa, do ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público, né? Bom, e daí quem é que pode ser a vítima, né, senhores? Quem pode ser a vítima, né? Os entes da administração pública direta, né? A gente está falando de agentes públicos, né? Então quem é que pratica ato de improbidade administrativa? É agente público. Então quem que é a vítima, geralmente, de atos praticados por a vítima, em primeiro lugar, é o Estado, né? Aqui no nosso caso, sendo técnico, né, um linguajar técnico, é a administração pública, direta e indireta, né? Direta e indireta, né? Também, né, as empresas, né, que são incorporadas, ao patrimônio público, né? Empresas que são custeadas com recurso público, né, que recebem dinheiro público para desempenhar suas funções, né? Por exemplo, as OCIPs, né, ONGs, né, entidades do terceiro setor, né, elas recebem dinheiro público, né, para prestar. Se elas forem vítimas de ato de improbidade administrativa, elas podem propor ação de improbidade administrativa contra o agente público que praticou o ato, tá? Então, nesse sentido, tá bom, senhores? Bom, legitimidade passiva, né? Quem que pode ser réu? Quem que é o réu, né, uma ação de improbidade administrativa? Bom, é quem pratica o ato de improbidade administrativa. Réu na ação de improbidade administrativa será o agente público, né, que praticou o ato de improbidade administrativa. Isso está previsto no artigo 2º. Quem é agente público para fins de improbidade administrativa? O artigo 2º da Lei 8429 diz, né? Diz lá, né? Reputa-se agente público para fins desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, né? Então aqui entre os detentores de mandato, nomeação, né? Nomeação para cargo em comissão, para cargo efetivo, né? Designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, né? Então você veja que a lei começa a dizer quais são os tipos de vínculos específicos e depois abre para qualquer tipo de vínculo, né? Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, que são as vítimas, né? As pessoas que têm vínculo com as vítimas que a gente acabou de ver, essas pessoas todas é agente público para fins da lei, né? Vocês vejam, né, senhores, se vocês estudam o conceito de agente público para fins do direito administrativo, o direito administrativo ele tem um conceito para agente público. O direito penal também tem um conceito de agente público. E a lei de improbidade administrativa também tem um conceito específico para agente público. Se você pegar esses três conceitos, né, em muitos pontos eles são absolutamente idênticos, mas há
algumas diferenciações, algumas hipóteses, por exemplo, que uma determinada pessoa será considerada funcionário público para fins penais, mas não é funcionário público para fins do direito administrativo. Tá? Bom, mas aqui, sim, aqui também pode acontecer isso. Tá? Então, em regra, tá? Quem é que pode ser sujo? Quem que é o réu na ação de improbidade administrativa? Né? É o agente público que pratica o ato de improbidade administrativa. E quem que é agente público para fins da lei de improbidade administrativa? Está ali previsto no artigo 2º, né? É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, né, ocupação temporária de uma determinada função, cargo, emprego, eleito, e ainda que sem remuneração, não ganha nada. Né? Então, por exemplo, jurado do júri, né? Jurado do júri, mesário, né? Por poucos dias e não ganha nada. Né? É funcionário público, é servidor público para o direito administrativo, para o direito penal e para a improbidade administrativa. Tá? Por eleição, né? Vínculo por eleição, nomeação, designação, contratação, né? Contratação CLT, ou qualquer outra fórmula ou forma de investidura, outra forma, qualquer outra que eu não falei agora, qualquer outra também que se tiver com as vítimas, qualquer outra forma de vínculo, investidura com as vítimas, que a lei não falou anteriormente, também é considerado agente público para fins de improbidade administrativa. Então, assim, é amplíssimo, amplíssimo. Né? Então, agentes públicos, né? Aqui eu já falei, né? Então, quem são os agentes públicos? Né? Pelo direito administrativo, né? São os agentes políticos, né? Os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público. Isso vocês já estudaram lá em Direito Administrativo 1. Tá? Então, administração pública direta, indireta, o cara exerce suas funções aonde? Né? Administração pública direta, indireta, empresa incorporada ao patrimônio público, aquelas empresas que recebem subvenção, que recebem fomento, né? Incentivo fiscal, subvenção fiscal, creditício de órgão público, né? Todo mundo. Tá? Tá bom? Então, esses são os agentes públicos para fins da lei. Né? E aqui, quando a gente fala de agentes públicos, né? A primeira espécie de agente público são os agentes políticos, são os detentores de mandato, né? Presidente, né? Deputados federais, senadores, deputados estaduais, governadores, prefeitos, vereadores, né? São esses, né? Em relação ao presidente da República, né? E os agentes políticos em geral, existe uma controvérsia, tá? Se quando essas pessoinhas praticam o ato de improbidade administrativa, se eles respondem pela lei de improbidade administrativa, a 8429, ou se eles respondem pela lei 1079. Tá? Então aqui tem alguns entendimentos. Tá? Na verdade são 3 entendimentos. O primeiro entendimento é o seguinte, que os agentes políticos, quando eles praticam o ato de improbidade administrativa, eles não respondem pela 8429, eles vão responder pela legislação específica, tá? E por artigos específicos da Constituição, né? O artigo 52, o artigo 85 da Constituição, que trata de crime de responsabilidade. Né? Então esse é um primeiro entendimento, né? Que para eles não se aplica a 8429. Né? Mas esse entendimento ele sofreu um revés no ano de 2008, porque teve um ministro de Estado, né, que praticou um crime de responsabilidade. Né? Usou o jatinho da FAB lá para finalidades espúrias. Né? E ele foi condenado, né, inicialmente a ressarcir o erário, né, e perdeu seus direitos políticos. E daí houve uma intensa discussão a respeito disso, né? Não pode aplicar 8429 para ele, ele tem que responder só pela 1079. Isso chegou no STF através de uma reclamação, a reclamação número 2138. Né? E o STF
dividido, na época, mas por maioria, entendeu, senhores, que a ação de improbidade administrativa, né, ela não poderia tramitar na primeira instância, né? Não poderia tramitar porque a ação de improbidade administrativa se entra na primeira instância, né? Porque atos de improbidade administrativa contra essas autoridades, contra agentes políticos, né, são crime de responsabilidade. E se é crime de responsabilidade, né, aí o foro competente é o Supremo Tribunal Federal, não é a primeira instância. Então isso que foi decidido, não unanimemente, mas de forma majoritária no STF, lá em 2008, tá bom? Existe um segundo entendimento que diz que os agentes políticos, quando praticam atos de improbidade administrativa, podem responder concomitantemente pelas duas leis, pela 8429 e pela 1079. Só tem que observar que algumas sanções da 8429, o juiz, né, de direito não pode aplicar essas sanções porque há dispositivo constitucional expresso dizendo como é que você perde o mandato, por exemplo, como é que suspende direitos políticos. Tá? Tá ok? Então é isso, senhores. Em relação aos agentes políticos, nós temos essa divergência na doutrina e na jurisprudência. Tá bom? Bom, senhores, particulares podem ser autores de ato de improbidade administrativa e, consequentemente, réu em uma ação de improbidade administrativa. Bom, o artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa diz que as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, ou seja, terceiro, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então aqui está tratando dos particulares, ou seja, qualquer um que não seja agente público. Tá? Qualquer um que não seja agente público pode praticar ato de improbidade administrativa? Assim, pela leitura deste dispositivo, que diz assim, induza ou concorra para a prática de ato administrativo, ou dele se beneficie. Da leitura diz o seguinte, ou o cara induz ou concorre, né? Ou ele, do ato de improbidade ele se beneficia. Alguém já praticou o ato e ele se beneficia do ato. Então, da interpretação dessas disposições aqui, desses 3 verbinhos, ele sozinho não pode praticar ato de improbidade administrativa. Sempre tem que ter um agente público envolvido no meio. Tá? Sempre. Ele induz um agente público a praticar o ato, ou ele concorre junto com o agente público para praticar o ato administrativo, ou o agente público praticou o ato e ele se beneficia do resultado do ato. Né? Nessas 3 hipóteses, ele vai figurar como réu na improbidade administrativa, tá? Mas nunca sozinho, nunca sozinho, tá? Sozinho não tem como. Também. Bom, quais são os atos de improbidade administrativa? Né? Nós já vimos aí quem são as vítimas, né? As vítimas do ato de improbidade administrativa, ou seja, aquelas pessoas que podem ingressar com a ação de improbidade administrativa além do Ministério Público. Né? Vimos aí quem que pode ser autor do ato de improbidade administrativa e, por consequência, réu, são os agentes públicos, excepcionalmente os particulares, né, mas não sozinhos. Agora, o que é ato de improbidade administrativa? Como eu já disse para vocês, ato de improbidade administrativa é aquilo que a lei diz o que é improbidade administrativa. Tá? E a lei 8429 diz o que é ato de improbidade administrativa. Onde está? Entre os artigos 9º e 11 da lei 8429. Entre os artigos 9º e 11 da lei 8429. E assim, senhores, quando você for abrir a 8429, vai lá, abre, se tiver com papel, no Google, aí, abre ela aí. Você vai ver que todos eles, a estrutura é mais ou menos assim, tem um caput, artigo 9, tem um caput, daí vem 2 pontos e um monte de inciso. Tá? Então, os atos de improbidade administrativa, eles são descritos pela lei dessa forma, através dos incisos.
Tá? E é tudo rol exemplificativo. Tá? No artigo 9 estão os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Esse é o nome, tá? É o nome doutrinário do negócio, tá? É muito semelhante assim, artigo 121 do Código Penal, qual que é o nome do crime? Homicídio. Artigo 155 do Código Penal, qual que é o nome do crime? Furto. É mais ou menos assim, artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, qual que é o nome do ato de improbidade? Ato de enriquecimento ilícito. Tá? É importante que vocês saibam isso, tá? Porque isso despenca em prova, né? Em prova de graduação e em prova lá fora. OAB, concurso, tá? Então é importante que vocês saibam o nome do ato de improbidade administrativa e quais são as condutas, né, que configuram o ato de improbidade administrativa X. Então, no artigo 9º, nós temos as condutas que configuram o ato de improbidade administrativa enriquecimento ilícito. Tá? No artigo 10, nós temos os atos de improbidade administrativa que configuram danos ao erário. Danos ao erário. No 10A é ato de improbidade administrativa de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário. E no artigo 11, ato de improbidade administrativa que viola princípio da administração pública. Então, aí na lei de improbidade administrativa nós temos 4 atos de improbidade administrativa. Artigo 9, ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Artigo 10, ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Artigo 10A, ato de improbidade administrativa de concessão ou aplicação indevida de benefício tributário. E artigo 11, ato de improbidade administrativa que viola princípios da administração pública. Eu não vou ler aqui com vocês todos os incisos, tá? Porque isso é enfadonho. Vou deixar isso para vocês, até porque eu não tenho tempo. Tá? Eu só vou falar um pouquinho a respeito de cada um desses artigos, mas me referenciando apenas ao caput de cada um deles. Tá? Artigo 9º, né? Diz assim, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito aquele que ofere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º, né? Administração pública direta, indireta, blá blá blá. Então, assim, praticou ato que é enriquecimento ilícito. E o que é enriquecimento ilícito? Oferir, né, qualquer tipo de vantagem indevida, né, patrimonial indevida, em razão do cargo, né, que exerce, cargo, emprego, função que exerce lá. Então, isso aqui é dolo, tá, senhores? Então, além de você saber essa descrição, o que é enriquecimento ilícito, que é a obtenção indevida de vantagem econômica, essa é uma conduta que exige dolo para comprovação, né? Não é culpa, só culpa não configura, tem que ter dolo. Tá? No artigo 10, tá? Então aqui o cara tem que receber a vantagem devida, né? Tem que ter uma conduta dolosa e tem que ter nexo de causalidade, né? Entre o recebimento, né, da vantagem e o exercício da função. Já no artigo 10, que trata do ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, diz lá, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, aí vírgula, dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Que enseje, né, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres dessas entidades, das vítimas, né? Então aqui é o seguinte, é qualquer ação, aqui ele não diz assim se recebe vantagem, aqui é qualquer ação, ou omissão, né, dolosa ou culposa, que acarrete esses resultados. Qual é o resultado? Perda patrimonial daquelas vítimas, desvio daquelas vítimas, apropriação de bens haveres daquelas vítimas. Tá? Então você está causando dano ao erário, dano ao patrimônio daquelas vítimas. Tá bom? E veja, senhores, é só no artigo 10, tá, que a lei permitiu a punição a título culposo de ato de improbidade administrativa, o que também é bem discutido na jurisprudência e na doutrina. Tá? Porque ato de improbidade, ele necessariamente tem que ser doloso, mas enfim, há uma discussão. Artigo 10A, né? Esse artigo 10A ele foi inserido aqui na Lei 8429 em 2016, tá?
em 2016, por uma lei de caráter tributário, de índole tributária, né? E essa lei diz o seguinte, olha, quando o prefeito, né, e aqui tem ligação a ver com o ISS, Imposto sobre Serviços, né, que é um imposto municipal. Então, quando o prefeito ele concede ou aplica indevidamente benefício de ISS, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa. Né? Também tem que ser doloso também. Tá? E por fim, senhores, o artigo 11, né, que trata do ato de improbidade administrativa que viola princípios da administração pública. Então diz lá, artigo 11, constitui ato de improbidade aquele que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole honestidade, parcialidade, legalidade, lealdade e as instituições. Né? Então aqui, qualquer ação ou omissão dolosa, que viole princípios da administração pública, em especial esses aqui que estão aqui previstos. Né? E as condutas que estão nos incisos de cada um desses artigos é um rol exemplificativo. Tá bom? O Estatuto das Cidades, né, que é uma lei de 2001, é a Lei 10.257 de 2001, ela prevê no seu artigo 52 um ato de improbidade, tá? Um ato de improbidade que está fora da lei de improbidade, tá? Para proteger aí a ordem urbanística. Tá bom? E ela define lá no artigo 52 o que é ato de improbidade para defender a ordem urbanística. Tá? Bom, nós vimos então quem que pode ser autor da improbidade, quem pode ser vítima da improbidade, o que é improbidade, quais são os atos de improbidade, características principais, né? E tá, quais são as sanções aplicáveis aos atos de improbidade? Bom, aqui, senhores, é o seguinte, há sanções que são para o artigo 9, há sanções que são para o artigo 10, para o artigo 10A existem algumas sanções e para o artigo 11 existem outras sanções, tá? Então aqui, o que eu recomendo, e essas sanções estão lá no artigo 12 da Lei 8429. O que eu recomendo para vocês é o seguinte, isso aqui também despenca em prova. Tá? Vocês vão lá no artigo 12 e façam um quadrinho com linhas e colunas. Tá? E coloca assim, artigo 9, quais são as sanções? Aí põe uma embaixo da outra. Artigo 10, quais são as sanções para o artigo 10? Uma embaixo da outra. Artigo 10A, quais são as sanções? Uma do lado da outra. Artigo 11, uma do lado da outra. Você vai ver que as sanções dos atos de improbidade, elas podem ser as seguintes, tá? Perda de bens e valores, ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e pagamento de multa civil. Você tem 5 sanções que você pode aplicar em atos de improbidade administrativa. Para os 4 atos de improbidade administrativa. Para os 4 atos. Você tem 5 sanções para os 4 atos de improbidade administrativa. Mas o que eu quero dizer? Que nem todos os 4 atos de improbidade administrativa, você aplica todas as sanções. Não. Tem alguns atos de improbidade que você aplica só algumas sanções das 5. Tá? O artigo 9, você aplica todas as sanções. No artigo 10, você também aplica todas as sanções. No artigo 10A, para os atos de improbidade do 10A, você aplica todas, exceto a perda de bens. No artigo 11, que é a violação dos direitos, você aplica todas, exceto perda de bens e ressarcimento do dano. Tá bom? Então você veja, e nas outras sanções, né, que elas são dosáveis, né, ou em dinheiro ou em tempo, né, aí cada um desses atos vai ter a sua duração. Então, por exemplo, enriquecimento ilícito, que tem suspensão de direitos políticos, né, de 8 a 10 anos. Quando você vai aplicar a suspensão de direitos políticos para o artigo 10, cai de 5 para 8 anos a suspensão. Lá no violação de princípios, né, é de 5 a 8 anos. Então tem uma série de distinções. Tá bom? Se eu soubesse, né, colocar aqui no vídeo, aqui na tela, né, o quadro que eu fiz a respeito disso, né, que é bem didático, vocês iam entender melhor o que eu tô falando, sabe? Mas enfim, eu vou dar um jeito de colocar lá no PowerPoint para vocês. Tá? Eu vou colocar lá no PowerPoint para vocês. Tá? Bom, senhores, pode ser aplicável, né? Pode ser aplicável. Aí tem a proibição também de contratar com o poder público e receber incentivo fiscal.
Bom, quanto à aplicação, né, dessas sanções, elas podem ser cumulativas ou aplicar de forma isolada, né? Pode aplicar uma, duas, três, todas, não tem problema nenhum. Existem há duas sanções que você obrigatoriamente tem que aplicar, né? Quando no processo estiverem presentes os requisitos da responsabilidade civil, obrigatoriamente você tem que aplicar a perda de bens, né, e o ressarcimento do dano. As demais é que vai depender do juízo de proporcionalidade, né, mas você pode aplicar. A lei não veda a aplicação de todas as sanções ao mesmo tempo ou apenas de algumas delas. Tá? A prescrição, né, segundo a lei, o artigo 23, né, você tem um prazo de até 5 anos após o término do mandato, né, para punir, abrir o processo de improbidade administrativa, né, em relação ao mandato. Né, então, isso aqui é prazo para detentor de mandato, né, presidente, essas coisas. E para os servidores públicos, né, eles não têm mandato. Né, qual que é o prazo? Né? Então, daí vai ser dentro do prazo prescricional previsto na lei do funcionalismo público, de acordo com a sanção de demissão. Tá? Então, você vai lá, é um funcionário público federal, então você vai lá na Lei 8.112 e vê qual que é o prazo prescricional para aplicar a demissão ao funcionário público federal. Esse é o mesmo prazo para abrir uma ação de improbidade administrativa contra ele. Tá? Mas essa disposição aí do artigo 23, senhores, ela sofreu aí uma interpretação, né, pelo STF, em razão do que dispõe o artigo 5º do artigo 37, né, da Constituição, principalmente em relação à ação de ressarcimento, à sanção de ressarcimento, tá, ao erário, que é uma das sanções da improbidade administrativa. Né, porque o artigo 5º diz, né, o parágrafo 5º do artigo 37 diz assim, né, que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente público, né, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então veja, o que está dizendo o seguinte: quando o agente, servidor ou não, pratica um ilícito, né, que causa prejuízo ao erário, né, a lei vai estabelecer prazo de prescrição para punir o agente em relação a esse ilícito. Tá? Agora, para cobrar o ressarcimento, aí a Constituição assim, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Isso significa o quê? Que essa lei futura aí, que vai dizer qual que é o prazo prescricional, não vai se aplicar aqui. E qual que foi o entendimento que o STF teve? Agora em 2018, isso é muito recente, tá? Qual foi o entendimento que o STF teve? Né? Que quando um agente público, por exemplo, com uma ação ou omissão, né, pratica um ato de improbidade administrativa, violando princípios da administração, né, ele vai ter que ressarcir. Né, causou dano, por exemplo, ele vai ter que ressarcir a administração pública, vai ter que ressarcir o erário. Né. O prazo da ação de improbidade administrativa é aquele prazo previsto no artigo 23. Agora, para fins de ressarcimento, para cobrar o ressarcimento, esse prazo é, segundo o STF, imprescritível. Imprescritível. Tá, senhores? Esse é o entendimento do STF. Isso é super novo, 2018. Tá? Depois de uma longa discussão judicial, chegou-se a esse entendimento. É um bom tema de monografia, inclusive. Tá? Então, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundados na prática de ato doloso de improbidade administrativa. Então, praticou ato doloso de improbidade administrativa, né? A ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível, não prescreve jamais. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá, senhores? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não teremos fórum e nem atividade avaliativa. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Cuidem-se. Um grande abraço.